Entrevista do dia. Ao vivo comigo eu recebo um novo diretor-presidente da Águas Guariroba e da Ambiental MS Pantanal, Gabriel Buim. Seja bem-vindo, presidente. Parabéns pelo cargo agora ao vivo. Seja bem-vindo. Bom dia para o senhor. Tudo bem? Obrigado, Rodrigão. Bom dia a todos que estão nos escutando aqui nessa manhã de chuvosa, né? Exatamente. De quinta-feira. É isso que eu ia perguntar. Eu acho que vou começar com essa pergunta. A gente vinha de uma secura, presidente, de uma estiagem danada. É claro que os prejuízos deixados pela chuva, né? A gente está contabilizando aí junto com o poder público, mas quando chove para as reservas, para o abastecimento de água, é fundamental chover, né? Porque a gente estava enfrentando uma secura danada. Sim, acho que a gente vem quase 2 meses, né, Rodrigo? A gente pega aí do final de agosto, setembro, agora até começo de outubro, pouquíssimas chuvas, mas falando da Águas Guariroba, a gente vem se programando para esse tipo de situação. Então, nosso centro de controle operacional, a gente olha praticamente dia a dia a previsão do tempo para os próximos 45 dias, para os próximos 6 meses, e vamos fazendo investimentos para que quando chega esse tipo de momento, a gente tenha disponibilidade de água suficiente para atender a população. Porque o que muda para a gente nesse período de chuva, hoje Campo Grande, 50% da captação é do córrego Guariroba, que ele não é influenciado pela chuva, então se chove menos ou chove mais, é um córrego que é muito bem cuidado pelos projetos ambientais. O que muda para a gente é o córrego do Lajeado. Esse sim, ele sai de uma vazão, para você ter ideia, de 420 litros por segundo no período de chuva para 150, 100 litros por segundo. Então a gente tem uma redução de quase 60% nesse manancial. E aí nós temos outras produções para suprir esse córrego que sofre tanto nessa estiagem. E o consumo aumenta, Rodrigão. Exatamente. Muito. No calor, assim, ontem mesmo estava muito quente, a gente vinha com uma produção elevadíssima. Quando começou a chover, a população automaticamente eles fecham a torneira, porque não vai lavar roupa, porque não vai jogar uma água na calçada que não adianta, porque na hora que chover vai trazer folha. Então ele muda drasticamente a percepção de consumo do cliente. Então assim, essas chuvas elas ajudam a recarregar esses afluentes que a gente capta água, né, principalmente do lajeado, mas ela não tem grande interferência porque nós temos outras fontes de produção que podem suprir a necessidade de Campo Grande. Presidente, o senhor falou uma coisa que eu achei interessante. Então, por exemplo, vocês conseguem monitorar a condição climática do que vai acontecer daqui 1 mês, 2 meses, ou seja, a gente não corre um risco, então, de ficar sem água, por exemplo? Não, a gente olha isso, nosso planejamento é de longuíssimo prazo, né? As previsões de 6 meses, elas não são tão assertivas, mas elas já dão um norte do que pode acontecer. Tanto que a concessionária, em janeiro desse ano, verificou que nesses últimos meses do ano a gente teria sim um cenário crítico de estiagem e se antecipou fazendo 2 novas perfurações de poços. Então a gente terminou já um poço ali na região do Imbiriçu de 200 metros cúbicos por hora. Estamos terminando um poço também na Nova Campo Grande com produção de 350 metros cúbicos hora. O poço até já está pronto, estamos aguardando a finalização das obras periféricas ali, a construção de um reservatório para a gente ter uma produção de 550 metros cúbicos hora a mais para o próximo ano e entrar também já com colchão de segurança no abastecimento de Campo Grande. Bom, eu já entrevistei o senhor inúmeras vezes aqui dentro do meu programa, né? Sempre te falando... Muito tecnicamente, né, Rodrigo? Exatamente. E aí, falando sobre a sua atuação como diretor executivo, só que agora o senhor é o presidente da Águas Guariroba e também a Ambiental MS Pantanal. Eu estou ao vivo para todo o estado, presidente, e eu queria que o senhor explicasse, né, que são 2 companhias, mas que estão interligadas. A Águas Guariroba, que abastece, está ligada ao saneamento básico da capital do Mato Grosso do Sul, mas o que é a Ambiental MS Pantanal? Então, vamos lá, né, Rodrigão? Vamos dar um passo antes de explicar a diferença das 2 empresas, vamos falar um pouco de saneamento, o panorama do país, né? Quando a gente olha o Brasil, a gente tem aproximadamente 80% da população com acesso à água potável, então aquela pessoa que abre água e tem água da torneira, a gente está falando que 20% da população do país não tem água na torneira, depende de um caminhão-pipa, depende de uma cacimba, depende de pegar só a água do rio e não ter o tratamento. E a gente tem aproximadamente 50% da população que também não tem acesso ao esgotamento tratado. E quando a gente fala desse cenário, o volume de investimento para que isso chegue a um patamar aceitável, que é o que o novo marco do saneamento fala, que foi elaborado lá em 2020, para que a gente tenha 98%
da população com acesso à água tratada e 90% da população com esgoto tratado, a gente está falando de investimentos na ordem de 700 bilhões de reais para serem feitos ainda de 2024 agora até 2033. Então é muito dinheiro e é muita obra para ser executada. Nem só o capital privado vai conseguir fazer isso, nem só o capital público. Se a gente não tiver parcerias, empresas públicas boas que prestam bons serviços, que eles tenham capacidade de fazer investimento, empresa privada também fazendo isso, o Brasil não vai conseguir chegar nesse patamar. E aí que a gente entra tanto na Águas Guariroba e também na Ambiental MS Pantanal. Águas Guariroba é um contrato de concessão plena que a gente chama. Então a gente tem um contrato direto com o município de Campo Grande, fazendo a administração do sistema de água, de esgoto, fazendo os investimentos, fazendo a cobrança da tarifa para remunerar esse investimento que é feito. Quando a gente vai para a Ambiental MS Pantanal, a gente tem uma PPP, que é uma parceria público-privada. Nesse caso, a concessionária foi contratada pela Sanesul para fazer somente a gestão do sistema de esgotamento sanitário e as obras também. Então nós temos um cronograma também arrojado junto com o Estado, de chegar na universalização em final de 2026, chegar a 90% de cobertura do Estado do Mato Grosso do Sul com rede coletora de esgoto em 2026. Então a concessionária faz somente os investimentos de esgotamento sanitário. Então vamos falar de estiagem no resto do Estado, é com a Sanesul. Vamos falar de distribuição de água, tratamento de água, é Sanesul. Vamos falar de esgoto, aí a gente fala com a Ambiental MS Pantanal. E o senhor sabe que ontem até mesmo eu exibi no meu programa que eu achei uma coisa muito interessante. A gente foi para Coxim, na região norte aqui do estado, né? Que é um calor danado e ele é banhado pelo Rio Coxim, ali no Pantanal também. E aí eu vi que o tratamento de esgotamento sanitário, né? O tratamento de esgoto, é possível pegar o lodo e transformar em adubo. Se eu não me engano, é esse o passo a passo. E eu falei, gente, olha que incrível. Se aproveita, então, né, o que a gente chamava de coisa ruim, né, em coisa boa. Isso foi uma inovação do time da MS Ambiental Pantanal. Geralmente esse lodo, vou falar em 90% das cidades do país, esse lodo ele vai para o aterro sanitário. Ele é descartado. Ele é descartado, vai para aterro. Então você tira o lodo da estação de tratamento, geralmente ele vai passar ou num leito de secagem, que é você deixar ele ao tempo aberto para secar, desidratar e levar ele seco para o aterro. Às vezes você pode usar também alguns sistemas para secar isso mais rápido, como centrífuga. Mas nesse caso, o time da MS Pantanal viu uma oportunidade de uma produção de adubo orgânico, onde a gente leva todo esse lodo do estado para essa empresa que chama, né, Organics. E a Organics, em parceria com o governo do estado, devolve parte desse adubo que ele gera para programas de recuperação de áreas degradadas, para programas de agricultura familiar. Então, ou seja, tudo que a MS Pantanal gera de lodo, ela entrega para uma empresa privada. Essa empresa faz a compostagem junto com outros elementos e 10% do que é produzido ali é devolvido para o Estado para que o Estado faça projetos sociais com esse lodo. Então, assim, é uma economia circular mesmo. Pensa que você está tirando a água do meio ambiente, está consumindo ela, está gerando esgoto, tratando o esgoto. Do esgoto, ele volta o efluente tratado para o rio e o resto que seria o esgoto, o lodo, ele está voltando como fertilizante. Então a gente está reaproveitando praticamente todo o ciclo do saneamento. Olha que interessante. Quando o senhor fala em esgotamento, né, no caso da Ambiental MS Pantanal, é o esgotamento de todo o estado. Isso, são de 68 cidades. 68 cidades, porque tem algumas cidades que elas são Campo Grande, né, não está dentro desse escopo, mas são das 76 cidades, 78 cidades do estado, 68 são operadas pela Ambiental MS Pantanal, a parte de esgotamento sanitário, em parceria com a Sanesul. Qual que é agora o desafio? Por exemplo, a gente está concluindo o ano de 2024, o ano passou voando em relação ao esgotamento sanitário. Qual que é o percentual que vocês pretendem entregar ou quais são as obras em andamento, presidente? Nós estamos com obras em andamento em várias cidades do estado. Então, e ao mesmo tempo, né? E ao mesmo tempo. É um pouco diferente de operar Campo Grande, a gente fala aqui em bairros, né? Lá no estado a gente vai falar em cidades, mas a gente tem um desafio muito grande de fazer a implantação, falando do estado, de aproximadamente 700 quilômetros de rede para o ano que vem no estado do Mato Grosso do Sul. Então é um investimento vultuoso que a MS Pantanal está super preparada, em parceria com a Sanesul,
para fazer esses investimentos ainda em 2025. Bom, e paralelamente a isso, para quem está nos escutando, né, em todo o estado, a partir de agora do Noticidade, presidente, e nisso os trabalhos sociais, os trabalhos de educação ambiental, os trabalhos de informação continuam, tanto em Campo Grande, por parte de água e esgoto, quanto no interior em relação ao esgotamento. Isso mesmo. Então, vamos falar aqui da capital, né, Rodrigão? Quando a gente fala num contrato de concessão, a gente está falando praticamente de um casamento com a cidade, né? Então, Campo Grande hoje, o contrato já vai fazer 24 anos, até mês que vem ele faz 24 anos, a gente tem mais 36 anos. Não tem casamento que hoje está difícil durar uns 10 anos, né? Exatamente. Mas é um relacionamento de longuíssimo prazo. Então, não dá para a gente falar num relacionamento desse fazendo só o básico, assim como o casamento. Se você fizer só o básico, né, no cuidado do dia a dia, não ser especial ali com a sua esposa também o casamento não vai perdurar. E a gente tem essa mesma leitura dos contratos de concessão. Não adianta a gente só fazer o que a gente é contratado para fazer. Porque se a gente for ler o contrato, eu tenho que levar água, eu já levo água para 100% da capital, e tratar esgoto, onde a gente já trata 91%, coleta e trata 91% do esgoto de Campo Grande. Mas o que mais que eu posso fazer pela cidade, além do básico? E é aí que entra o papel do presidente e a visão da concessionária de se perpetuar na cidade e estar presente além do básico. Porque o básico a população já está acostumada, já recebe há anos a água tratada, muita gente há anos já tem o esgoto, mas o que mais que a gente pode fazer? E esses projetos sociais entram para corroborar nesse relacionamento que é um serviço além da conta. Então a gente tem alguns projetos aqui que eu até trouxe e gostaria de citar. Quando a gente fala de educação, Águas Guariroba já capacitou mais de 200 mil crianças relacionadas à utilização da rede de esgoto, à utilização de consumo consciente. Então é um programa socioambiental que a gente vai para dentro das escolas e conversa com as crianças como usar a rede de esgoto, como economizar água, como cuidar do meio ambiente. Porque a gente entende que essa criança tem capacidade de chegar lá na casa do pai dela e tentar mudar um pouco a mentalidade do pai. A gente busca também projetos de desenvolvimento econômico, né? A gente tem o projeto Mãos à Obra, nós capacitamos mais de 120 pessoas já para fazer pequenos reparos, né? A gente vê um processo de pandemia, um processo de alteração de ciclo econômico, de desemprego. Pô, tem um nicho de pessoas que poderiam estar produzindo alguma coisa para a sociedade. E com a expansão de rede de esgoto, a gente foi percebendo, quando a gente chegava na casa do cliente, a conexão está pronta. Rapaz, eu não tenho pedreiro aqui no meu bairro, eu não consigo pedreiro, não tem encanador, não tem ninguém. Exatamente. Pô, pera aí, então a gente ajuda vocês, a gente vai pegar, a gente vai capacitar essas pessoas no bairro que a gente está fazendo a obra, e aí a gente está levando saneamento e ao mesmo tempo eu estou levando dignidade para quem às vezes ali não tinha um emprego. Uma profissão, Uma né? profissão, ou o cara já tem Uber ou faz alguma outra coisa, pode fazer o bico no final de semana. A gente sabe que essa mão de obra de pedreiro está cada vez mais escassa, né? Tá difícil de achar. Então a gente foi desenvolvendo essas pessoas para isso, né? Então você está conseguindo fazer a conexão do meio ambiente, mas também com o desenvolvimento sustentável da economia da cidade. Bom, gente, é maravilhoso esse programa. Eu gosto muito. Eu até ano passado eu falei sobre isso, que a gente estava levando, eu estava acompanhando uma instalação de esgoto em um bairro na região sul de Campo Grande. E quando você me falou na época, eu falei, gente, olha que sacada boa, né? Porque se não tem encanador, eu estou capacitando, vocês estão dando uma oportunidade, um emprego para essas pessoas e de ganhar dinheiro, viu? Porque tá com uma mão de obra escassa. Sim. E quem está no mercado tá cobrando bem, viu? Tá cobrando muito bem, viu, Gabriel? Não, eu tô fazendo algumas coisinhas em casa pra você conseguir a agenda. Tá para 2, 3 dias, só semana que vem, não tá? Então, é uma mão de obra que precisa. Isso aí todo mundo tem. Águas Guariroba tem de 380 mil residências. Aham. São 380 mil possíveis clientes para essas pessoas. Porque esse cara precisa uma hora de uma mão de tinta aqui, fazer um reparo de vazamento ali, fazer um vaso que entupiu, qualquer coisa assim. Essa mão de obra ela existe, precisa e é necessária. Então a gente vê essa capacitação. Outro projeto bem legal, Rodrigão, que a gente começou também no ano passado, é desculpa. São tantos, não, mas são que tantos, presidente. Fugiu aqui da minha cabeça. Aqui. Presidente, o de olho no óleo. A gente tem o de olho no óleo, fugiu aqui, mas já trouxe aqui. A gente tem o de olho no óleo, que é a captação dos óleos de óleo de cozinha em pontos específicos na cidade, uma parceria com o Comper. Então, e com a Solurb. Então, esse óleo era captado e levado para aterro.
Aí a gente criou o projeto Bolha de Sabão, onde a gente pega esse óleo e capacita mulheres a fazer sabão Com óleo. com óleo. E essas mulheres já criaram uma cooperativa, inclusive estão vendendo pra gente lá na Águas Guariroba. A gente está comprando os insumos, Olha, comprando que o legal. sabão dessas mulheres que já criaram uma cooperativa, estão fazendo esse movimento para desenvolver também o pessoal ali da região do Noroeste. Gente, que bacana, que bacana. Presidente, quero te agradecer. Volto a falar parabéns. O que foi na mão? Que eu vi, ainda bem que eu não apertei tua mão forte na hora que eu te Não. cumprimentei. Foi na corrida do Pantanal que eu tropecei no olho de gato e caí em cima da mão. Você sabe que eu não estou machucado porque eu não corri na corrida. Se eu tivesse corrido, eu também estaria desse jeito, presidente. Estaria desse jeito também. Eu me conheço, eu me conheço. Mas olha, boa recuperação para o senhor. Parabéns, parabéns. Mande um abraço ao pessoal da Águas Guariroba e da Ambiental MS Pantanal. Sucesso, viu? Obrigado, Rodrigão. Um abraço. Sucesso e feliz em vê-los. E olha, muito trabalho, né? Muito trabalho. Acho que saneamento básico, pessoal, todos nós devemos ter direito, né? Ter direito e termos acesso. Aqui em Campo Grande já temos aí quase 100%, né? No interior, o desafio... Qual que é o percentual do interior de esgotamento? O interior hoje, as 68 cidades, né, qual a MS Pantanal opera junto com a Sanesul, tem hoje uma cobertura aproximadamente 64%. E a gente tem o compromisso contratual de chegar a 90% até o final do ano que vem. Então é um salto grande, Gigantesco. é um investimento vultuoso. Gigantesco mesmo, viu? Obrigado, viu, presidente? Obrigado, Obrigado. Um Rodrigão. abraço ao pessoal aí da Águas Guariroba.